Um dos maiores medos das pessoas quando voam é o seguinte: o que acontece se o avião der uma pane no meio do oceano? Tudo bem, vocês já estão sabendo que a segunda edição do livro Onde os Aviões Morrem já está à venda, né? Tem o link aí embaixo para comprar o livro. Pois bem, eu já fiz um vídeo bem antigo comentando sobre voo ETOPS, que são esses voos internacionais de longa duração que ficam longe de um lugar para pousar. Hoje eu vou explicar melhor e mais leigamente para as pessoas que têm medo. Por exemplo, se a pessoa for fazer um voo de São Paulo para Londres, que atravessa o imenso Oceano Atlântico, o que acontece se o motor parar bem no meio do oceano? E se der uma pane, onde é que vai pousar? Na verdade mesmo, você que pensa que não tem lugar para pousar. As coisas funcionam assim. Se quando você for embarcar, olhar para o nariz do avião, para alguma parte ali na frente do avião, e tiver escrito ETOPS, você está em boas mãos. ETOPS significa Extended Operations e é um programa de qualificação para o avião, para a empresa aérea, para os tripulantes e para os mecânicos também. Esse programa significa, na prática, que existem diversas restrições operacionais no avião para fazer essa rota. Grosseiramente falando, o avião tem que estar mais saudável do ponto de vista da manutenção. Um exemplo rápido do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Em um voo de São Paulo para Londres, o avião não pode se afastar mais do que 180 minutos de um aeroporto onde ele possa pousar se tiver qualquer problema. 180 minutos são o quê? 3 horas, né? Mas isso é só se o avião estiver com a saúde perfeita. Se ele tiver com qualquer sistema em pane e esse sistema, se ele for crítico para ETOPS, esse tempo de afastamento se reduz para 120 minutos apenas. Já já vai ficar mais claro. Mas vocês que têm medo, perceberam que eu falei que um avião que cruza o oceano não pode se afastar mais do que 180 minutos de um aeroporto para pousar? Como isso é possível se quando você olha o Flight Radar você vê isso aqui, ó. O voo sai do território brasileiro às 22 horas UTC e vai por cima da água até as 5 horas e 30 da manhã. Isso dá 7 horas e meia sobre a água, sem nenhum lugar para pousar, você não acha? Parece mesmo, né? Mas não é isso. A propósito, o UTC é o Universal Time Control, que é um horário universal da aviação. Como a gente tem vários fusos horários no mundo inteiro, então toda aviação usa o horário UTC, que aí todo mundo sabe onde que está todo mundo a qualquer hora. Vou mostrar no aplicativo de plano de voo como que uma rota dessas até Londres é calculada para que o avião não se afaste mais do que o limite. Como eu sei que vocês sempre me perguntam, é esse aplicativo aqui, ó, PFPX. Então, vou adicionar um voo, vamos chamar ele de AM01 e ele vai sair de Guarulhos indo para Londres. Então ele desenhou bonitinho aqui, ó. Isso aqui é praticamente uma linha reta de Guarulhos até Londres. Por que que a linha não é reta? Porque o nosso planeta é curvo, então a linha tem que fazer a geodésica, né? Vou colocar o nosso avião aqui, um Boeing 777-200LR, aviãozão, hein? E agora vamos planejar esse voo. Então, a primeira coisa, ele quer saber o número de passageiros, bagagem, carga, porque tudo isso vai definir quanto que é a quantidade de combustível. Então, eu vou colocar um random aqui, tá até lotadinho. Na parte de combustível, aqui é onde o piloto pode pedir, eu quero 30 minutos a mais de combustível, ou eu quero, sei lá, 1 tonelada a mais. Então, digamos que ele quisesse 30 minutos a mais, porque o tempo pode estar ruim e ele quer ter mais 30 de segurança. É em relação a toda a segurança que já tem, tá? Vamos pedir para o programa encontrar uma rota aqui, baseado nas condições de vento e tudo mais. Então, ele calculou a rota aqui, ó. Tá vendo que ela é bem parecida com a rota como se fosse uma linha direta. Então isso aqui é uma aerovia. Então o avião tem que passar por cima de cada um desses pontos e reportar que ele está passando. Então já temos nossa rota. Agora a gente precisa de um aeroporto alternativo. Eu vou pedir para ele simplesmente achar um aeroporto alternativo para a gente, hein? Vou pegar qualquer um, tá? Isso não interessa para a gente no momento. Só para vocês saberem que o aeroporto que você vai alternar já sai definido antes de você sair do aeroporto.
Ah, o nosso negocinho importante aqui, ó. ETOPS Setup. Então, qual o cenário do meu ETOPS? O meu avião pode se afastar 180 minutos de um lugar que ele possa pousar. Então vamos escolher 180 minutos. Ele quer saber qual que é o ETOPS, o aeroporto em que você pousaria se precisasse no caso de qualquer problema em ETOPS. Então, como a gente voa do Brasil aqui, ó, saindo do Brasil, qual o aeroporto mais perto da rota que eu vou fazer, onde eu posso pousar? Ou Fortaleza ou Natal. Vou escolher Fortaleza, Pinto Martins, por causa do vídeo que a gente fez do Pinto Martins. Então eu escrevo aqui, ó, SBFZ, que é o Pinto Martins, ele virou o meu aeroporto de ETOPS. Em relação ao Pinto Martins, está aqui no meio, ele desenhou esse círculo gigantesco aqui, ó, que significa 180 minutos de voo deste ponto, onde está o Pinto Martins, até a borda do círculo. Vocês percebem que a partir do momento que eu saio desse círculo aqui, teoricamente eu não tenho mais um lugar para pousar, porque teoricamente até chegar aqui, qualquer problema eu retornaria para Fortaleza. Mas isso é só teoria, tá? Então eu preciso de mais um círculo aqui em algum lugar para cobrir toda a minha rota de 180 minutos. E por algum acaso existem aeroportos aqui no meio do oceano. O mais famoso é o GVAC, que é o Amílcar Cabral, que é a Ilha do Sal, onde eu estive. Se você ler o meu livro, eu falo sobre a Ilha do Sal, sobre o pouso do Electra lá na Ilha do Sal. Então vamos colocar o GVAC como nosso segundo aeroporto de ETOPS. Agora olha, ele desenhou dois círculos bem grandes de 180 minutos. O que isso significa na prática? Ó, a gente saindo aqui, né, pela nossa rota e afastando de Fortaleza, eu vou aproximadamente 1 hora e eu já estou a menos de 3 horas de Amílcar Cabral. Se eu continuar afastando, eu vou mais 2 horas, então eu estou a 2 horas de distância de Fortaleza e a 2 horas de distância de pousar na Ilha do Sal. Olha que incrível! Então, se você tiver um problema de saúde aqui, ou os banheiros pifarem, ou qualquer coisa assim, ou um motor desligar em voo, você tem pouco tempo para pousar em emergência. Ou você, aí depende de onde der o problema. Se o problema der bem aqui no meio, que é a metade do caminho, né, entre onde os círculos se entrelaçam, tá vendo? Dá 2 horas para a Ilha do Sal, 2 horas para Fortaleza. No pior dos cenários. Isso explica bastante sobre a segurança de voar sobre o oceano hoje em dia. Tem milhares de voos todo dia saindo da América do Sul, indo para a Europa e vice-versa. E não acontece nada. Ainda assim tem toda essa programação para o caso de acontecer. E aí, viram só? Mesmo que você passe mal a bordo, o que é mais fácil de acontecer do que o motor dar problema, você sempre vai estar mais ou menos a 2 horas de distância de um lugar para pousar, mesmo no meio do oceano. E eu falei que é difícil o motor da pane e é mesmo. Um motor aí de um 777 custa quase 20 milhões de dólares. Um só. Por esse preço, você acha que ele dá pane assim, sem mais nem menos, que ele vai quebrar? Não! Além de todo o monitoramento remoto, existe também um controle muito rígido para as operações ETOPS. Consumo de óleo, quantas vezes o motor é cortado em voo por cada 1000 horas de voo, tudo isso é muito bem mantido. Mas tem um probleminha ainda. Quando a gente analisa acidentes aéreos ou incidentes, a gente percebe que os erros humanos são os maiores causadores de acidentes. Então, como é que a gente vai prevenir o erro humano na manutenção em um voo ETOPS, por exemplo? Da seguinte maneira. Quando o sistema do avião, que seja sensitivo e redundante para um voo ETOPS, der um problema, ele só pode ser mexido por um mecânico de cada vez para fazer manutenção. Por exemplo, ó, o avião tem 2 packs de ar-condicionado e pressurização, certo? Como vocês viram nesse vídeo aqui, ó. Um avião também tem 2 geradores, um em cada motor, gerador elétrico. Nesse exemplo, os 2 sistemas são sensitivos para ETOPS. Então, quando o avião pousa e um mecânico vai mexer, por exemplo, na pack esquerda para fazer qualquer coisa, ele mesmo não pode mexer na pack direita, porque ele estaria mexendo em 2 sistemas sensitivos na mesma visita do avião àquele aeroporto. Entendeu? Para que se evite erro humano, porque o mecânico pode errar numa pack esquerda e a chance de ele errar na direita é muito maior. Agora, se você fizer com mecânicos diferentes, um vai mexer de um lado e outro vai mexer do outro,
aí você elimina uma grande possibilidade ou probabilidade de acontecer um erro. A mesma coisa em sistemas semelhantes. Se o mecânico mexeu na PEC esquerda, ele não pode mexer no gerador do motor direito, porque são sistemas sensitivos de ETOPS. Isso é muito bonito. Isto serve para isolar o erro humano, mas na prática mesmo, se evita de todas as maneiras se mexer em dois sistemas semelhantes ao mesmo tempo, ou seja, quando o avião estiver fazendo uma visita só de manutenção. E para encerrar, sabe qual era a maior razão de pousar em um lugar diferente durante a operação ETOPS? Passageiro passando mal. Sabe qual é a segunda maior razão? Banheiros entupidos por gente que joga coisas lá dentro do vaso. Fraldas, absorventes grandes, essas coisas. Meia. Quando isso entope só o banheiro que a pessoa usou, até aí tudo bem, só aquele banheiro vai ficar inoperante. O problema é quando a descarga, o vácuo, e a gente já viu nesse vídeo aqui como é que funciona, esse negócio vai parar lá no tanque. Porque quando ele vai para lá, se ele pegar no sensor do tanque que indica que o tanque está cheio, todos os banheiros daquele tanque são desligados. E aí você está voando no avião que tem 10 banheiros, 5 param de funcionar, o que o comandante vai fazer? Vai pousar fora da rota, porque é uma questão de saúde pública. Aí ele sai da rota, o que vai acontecer? Vai declarar emergência. O que vai acontecer no dia seguinte? Aparecer nos portais que o avião pousou em emergência em algum lugar. Ninguém nem vai saber que foi às vezes só por causa de banheiro entupido. Tá bom? Estão mais tranquilos agora? Gostaram de saber sobre ETOPS? Então, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!